Girassol Jornal, boa noite. Icolo e Bengo, localidades do Zango. Um cenário de venda desordenada que cresce de forma preocupante. Benguela, Fórum Provincial, abordou importância da cadeia de valor do sal com foco no aumento dos níveis de qualidade. Diamantes. Reunião de acertos junto a países membros do processo Kimberley. Estratégia de reforma para credibilidade domina o encontro. Conselho da Organização Pan-Africana da Mulher, Angola acolhe em dezembro a 19ª edição. Fronteira entre Afeganistão e Paquistão, confrontos resultaram em 40 mortos e cerca de 170 feridos. Destaques no Girassol Jornal, quinta-feira, 16 de outubro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. A falta de acesso à água potável e as debilidades no saneamento básico são vistos como algumas das principais causas de doenças infecciosas. O Governo de Angola e a Unicef trabalham na elaboração de mecanismos que visam mitigar a situação com mais investimentos. A distribuição de água e o saneamento básico em Angola continua a ser um problema que aflige a população. A Unicef e o Governo de Angola, juntos, estão a criar mecanismos para que essa situação seja resolvida em prol do bem-estar populacional. Luís Moreira Danius, representante da Unicef, diz que o seu departamento está a ver progresso em termos da distribuição de água e o saneamento básico relativamente aos anos anteriores. Bem, nós vemos com muita satisfação progresso no acesso à água e ao saneamento em Angola. Isso é muito importante porque, como nós sabemos, doenças diarreicas são algumas das principais causas de morte entre as crianças em Angola. Então vemos progresso, o IMS aí, os dados do IMS publicados pelo INE mostram que há um progresso no acesso à água e ao saneamento, e eventos como esse de hoje também vemos com muita satisfação porque vemos que os parceiros estão se juntando, o governo de Angola e todos os seus parceiros, para levar para frente essa agenda de universalização da água e saneamento. Angola está a dar passos, né? É importante ressaltar que houve melhorias no acesso à água e ao saneamento, então é positivo, mas lembrar também que, por exemplo, o surto de cólera que o país está a enfrentar ressalta ainda mais a importância de investir mais, ter uma orçamentação mais robusta, uma planificação bem enquadrada e detalhada para que aumentemos o acesso à água e ao saneamento. Essas informações destacam tanto os desafios para melhorar o saneamento básico e a distribuição de água em Angola. Para isso, visa um investimento mais robusto para se evitar certas doenças, segundo a diretora nacional da Água. Nós trouxemos para este fórum 4 pilares. Portanto, o primeiro pilar é precisamente aquilo que é a organização institucional. O segundo pilar que trazemos é o financiamento, portanto, aquilo que é a procura de financiamentos e também aquilo que é digamos, a gestão dos fundos, da melhor gestão para os fundos de água e saneamento. Trazemos o saneamento como prioridade nacional, portanto consideramos que a questão de saneamento deverá ser abordada com maior profundidade e contamos com os nossos colaboradores, portanto com toda esta massa que está neste fórum para nos poder ajudar neste quesito de extrema importância. Para a melhoria do saneamento básico em Angola, segundo a Sana Lima, é necessário que todos os ministérios afins estejam articulados na melhoria da qualidade de vida do cidadão. Nós estamos já a trabalhar neste fórum, trabalhamos em toda a concepção, junto do Ministério de Energia e Águas, com parceria da Unicef, no desenho, na estruturação deste fórum. Portanto, estamos realmente muito satisfeitos por termos já este nível de articulação institucional e trazemos então esta abordagem, principalmente de termos a viabilidade ambiental em todo o setor de água e saneamento no nosso país. A venda desordenada ganha espaço de forma preocupante em algumas zonas da província do Icolo e Bengo, como é o caso do Zango. O Mandela Silva tem um retrato personalizado na reportagem a seguir.
A província do Icolibengo, mais concretamente do Zango 1 ao 4, a venda desordenada continua a ser um grande desafio para a administração. A venda ambulante, venda nos passeios, entre outras, ainda é uma realidade. Joana Paulo é vendedora ambulante e diz que a rentabilidade da comercialização dos seus produtos é maior estando na rua, mesmo com as corridas dos fiscais. Ou se vendo aqui no passeio da estrada, porque o mercado do Zango não acaba em toda a zungueira. Por isso é que nós sentamos aqui na estrada. Tem perigo, mas nós quando os fiscais vêm para nos dar corrida, nós vamos lá no mercado, as donas da praça nos chotam. Nós também seguimos mais aqui na estrada, vendemos mais mesmo, mais que aí na praça, porque o que passam também nos compram devidamente. E como consequência da venda desordenada, cria o acúmulo de lixo e o congestionamento no trânsito. E relativamente ao acúmulo de lixo, Joana Paulo pensa o seguinte. Só que esse lixo também, se nós meter lixo também, os que fazem a limpeza também não ganham sem lixo. Por isso é nós que fizemos o lixo. Há também quem diga que os mercados existentes na zona não são suficientes ou são distantes da via pública e, por esse motivo, são visíveis vários produtos expostos ao ar livre. Falta de praça, porque as praças às vezes que nos dão, nós não aceitamos aquelas praças, porque lá no fundo queremos uma praça que seja uma praça que os clientes entram, que é para nós poder vender em condições. Aí vem lá do passeio, pai. Nós temos vontade de vender no mercado, só que o problema é o mercado que nós temos está muito apertado e nós somos a maioria. Toda a zungueira não vamos caber no mercado, não tem organização do mercado. Por isso que nos impede para nós vender aqui no passeio. Madalena Paulo é vendedora do mercado do Zango 4, relata que as vendedoras que fazem a comercialização dos seus produtos no passeio são teimosas, uma vez que há espaços suficientes dentro do mercado. Aqui não pode vender aqui ao lado da estrada, porque aqui no passeio é risco. Aqui dentro da praça, essa praça é grande, ainda tem lugar mesmo para eles venderem mesmo aqui. Mas eles querem só vender mesmo ali. Nós aqui vendemos mesmo bem. Já houve morte. Pessoas que saímos daqui até lá, já houve morte. Ainda semana passada já que morreu um moço mesmo ali na estrada. Essa semana também duas crianças estão saindo daqui para lá. Também lhes atropelaram. Está oficialmente aberta a primeira jornada científica do Hospital Geral da Província da Lunda Sul. A cerimónia teve lugar nesta quinta-feira. O encontro tem as atenções centradas na valorização da investigação médica e na partilha de experiências entre profissionais da saúde. Foi oficialmente aberta nesta quinta-feira a primeira jornada de investigação científica do Hospital Geral da Lunda Sul. O evento foi presidido pelo vice-governador, que apelou aos profissionais de saúde para uma maior dedicação e humanização no atendimento aos pacientes. As vossas pautas ou atas diárias sejam sempre acompanhadas com alguma informação. Vocês trabalham com as pessoas. As pessoas somos nós. Queremos nos sentir sempre que chegamos para o hospital, devemos nos sentir que estamos em casa e confortável. Para muitos aqui, estamos a dar dados estatísticos, há muita migração da população para a nossa província. O diretor do Hospital Geral da Lunda Sul destacou que a jornada marca a celebração do 5º aniversário da instituição, reforçando o papel da unidade sanitária na região. A vossa presença neste ato é motivo de grande orgulho e inspiração para todos nós. Ela traduz um comprometimento do Governo Provincial da Lunda Sul com o fortalecimento do setor da saúde, a valorização dos profissionais e o incentivo à investigação científica como instrumento de progresso e de soberania nacional. A jornada científica na Lunda Sul tem igualmente como propósito a capacitação dos profissionais de saúde em diversas áreas de atuação. Bem, essas jornadas científicas do Hospital Geral da Lunda Sul
em ilusão ao aniversário da mesma instituição, que comemoramos 5 anos de existência. Então, para culminar com esses 5 anos, decidimos realizar as primeiras jornadas científicas e pedagógicas do Hospital Geral da Lunda Sul, que visa a dinamizar para um melhor atendimento humanizado dos nossos utentes ou de toda aquela população que acorre às nossas unidades sanitárias para a procura de um tratamento. Durante um evento, empresas fornecedoras de medicamentos da unidade sanitária estiveram presentes e apresentaram os seus produtos e serviços. Estamos aqui nas jornadas científicas para trazer as nossas marcas, que por sinal são únicas e especial. A Chalina é uma empresa que tem aproximadamente 40 anos em África e 25 anos em Angola. E por esta existência, temos produtos exclusivos e únicos, como, por exemplo, o FCFO, que é a primeira marca da combinação de cefixima em Angola. Nós trazemos, como já dizia, né? Trazemos os Megamed, trazemos o Livrotec para hepatite viral, trazemos os cardiovasculares e temos também os produtos antidiabéticos, temos também antibacterianos, como os sabonetes, creme para pele, tudo isso. A primeira jornada de investigação científica do Hospital Geral da Lunda Sul foi oficialmente aberta nesta quinta-feira. De volta a Luanda, o Hospital Pedalé registrou nos últimos dias casos suspeitos de cancro da mama, são no total 45, durante a campanha de rastreio alusiva ao Outubro Rosa. Algumas mulheres, segundo a direção da unidade hospitalar, já com situação muito avançada, estão a ser submetidas a exames complementares para a precisão do tipo do nódulo. São mulheres com idades que vão dos 39 aos 58 anos de idade, com casos suspeitos de cancro da mama. Deste número, 9 mulheres estão a ser sujeitas à terapia de precisão, um tratamento personalizado e novo no país, que permite a análise das características genéticas do tumor e do paciente. O diretor pedagógico João Wilson sublinha igualmente que até o momento foram atendidos mais de 200 pacientes. Das 225, nós conseguimos já detectar 45 casos altamente suspeitos. Estes mesmos pacientes já foram para exames complementares mais precisos, como a realização de biópsia, onde nós vamos saber que tipo de nódulo se trata, se são nódulos benignos ou malignos. Desse número chegaram algumas sim, com estado já bem avançado mesmo. Estamos a falar em torno de 8 ou 9 pacientes chegaram com uma lesão já bem avançada, que clinicamente, como nós chamamos, ele é suspeito para a malignidade, mas sempre temos que confrontar com uma biópsia, saber o anátomo patológico e aí sim conseguirmos tratar. E aí oferecemos um tratamento mais preciso, que é a terapia de precisão, que é o que o Hospital Pedalé traz de novo. A par do autoexame, o chamado toque, os pacientes são submetidos à mamografia ou ecografia mamária, dependendo da sua idade, como explica a especialista em cuidados paliativos, Sônia Capalo. Mulheres que assim são recomendadas a fazerem a mamografia são aquelas mulheres que estão acima dos 40 anos. Essas sim, têm aquelas mamas mais flexíveis que facilitam o exame. E já a ecografia é indicada para aquelas mulheres que têm mais as mamas densas, que não facilita o exame de mamografia por causa da característica da mesma. Então, necessariamente, mulheres com menor de 40 anos fazem a ecografia mamária e as que têm acima dos 40 fazem a mamografia. Mamografia, o estudo é mais profundo, não é? E a ecografia também, mas não estuda as pequenas células. Entre muitas senhoras, encontramos Domingos Manuel. O funcionário público sabe bem que os homens não estão isentos de desenvolver o cancro da mama. Daí, não ter pensado 2 vezes quando ouviu o anúncio da campanha. E pela 3ª vez a fazer o rastreio, esteve no Hospital Pedalé a jovem Laurinda Vatuva. Tivemos um breve diálogo com a nossa doutora-chefe de enfermagem aqui, explicou-nos como é que vamos fazer, quais são os métodos de prevenção e estamos aqui, estamos bem consciencializadas e mais aptas, ativas, confiantes para fazer esse exame. É uma doença, é um câncer muito sério e que afeta muitas mulheres.
e isso afeta negativamente quando é descoberto uma fase mais tardia. Então, quanto mais breve fazemos o diagnóstico, maior chance de cura. Eu decidi fazer o rastreio para saber do meu estado de saúde, meu estado serológico, como é que eu estou, de facto. Porque o rastreio não só para as senhoras, mas sim também para rapazes. E eu já sim chamo a atenção em rapazes, um conselho que estão lá em casa, que devem vir para cá participar nessa campanha, que é muito importante para saber o nosso estado de saúde. A campanha de rastreio do cancro da mama no Hospital Pedalé vai até o dia 31 de outubro. Salineiros de Angola. Preocupação face aos desafios da produção. Em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. O aumento dos diamantes sintéticos em Angola está a preocupar as autoridades, que buscam por reformas para salvaguardar a credibilidade dos diamantes naturais. A preocupação foi levantada durante a reunião do Comitê Ad Hoc de Revisão e Reforma do Sistema de Certificação do Processo Kimberley. Com uma taxa que representa os 17% das vendas globais, a presença dos diamantes sintéticos tem impactado significativamente o mercado dos diamantes. Numa lista onde a República Popular da China lidera as estatísticas em matéria de produção e a Índia na lapidação e polimento. Sendo Angola um país produtor de diamantes naturais, o cenário preocupa. Porque nós temos também aqui a nossa indústria lapidadora, que absorve uma pequena porcentagem ainda, mas uma maior parte dos diamantes é exportada. Há uma diferença muito grande entre os diamantes que são produzidos naturalmente, né? Toda aquela cadeia que envolve desde a prospecção, reconhecimento, a produção, o tratamento até lapidação e joias, do que aquele diamante que é simplesmente produzido em laboratório e que não há população envolvida. Ante a realidade, o Comitê Ad Hoc, constituído pelos representantes dos países membros do processo Kimberley, indústria e sociedade civil, avaliam a revisão e reforma do sistema de certificação do processo Kimberley. You have to look at all sides of the argument, the KP process. O Dubai, vocês sabem, foram os primeiros a aderirem ao processo de Kimberley. E tem visto ao longo do tempo o progresso que tem contribuído para o Kimberley Process. Na verdade, o que se pretende é criar um progresso e chegar a um consenso. O setor augura por uma revitalização para expandir o reconhecimento dos diamantes naturais. É para todos os bolsos, né? Os diamantes naturais, pelo trabalho que se tem, mesmo na própria prospecção e tudo que engloba a cadeia de valor, tem que ser um bocadinho mais valioso do que o diamante sintético, onde não há praticamente intervenção humana. A intervenção humana é muito simples, é muito básica. As propostas em referência serão submetidas à reunião plenária a decorrer no Dubai, Emirados Árabes Unidos, entre 17 e 20 de novembro próximo. O processo Kimberley é o órgão de certificação de origem dos diamantes, concebido para evitar a compra e venda de diamantes provenientes das áreas de conflitos. Angola continua no topo como o maior produtor de diamantes da África em valor. Os dados do setor revelam que o país conseguiu manter os níveis de produção estáveis em 2024. As perspectivas para este ano são igualmente consideradas otimistas. Com uma produção de 14 milhões de quilates, Angola pretende atingir os 17 milhões anuais até 2027. Meta que não será fácil devido ao contexto atual da presença dos diamantes sintéticos, mas que ainda assim tem tudo para alcançar o indicador. O nosso país tem estado a implementar com aquilo que nós chamamos de diamantes, principalmente, não só nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, que são os principais produtores de diamantes, mas como também em todo o país, não é? Nós temos exemplo do Polo de Desenvolvimento de Diamantes, temos exemplo das universidades também, que foram inauguradas recentemente por Sua Excelência Presidente da República. Então é só para ver que há uma diferença muito grande entre o diamante natural e o diamante sintético. Só no primeiro trimestre de 2025, Angola exportou 4 milhões de quilates de diamantes,
um aumento de 14,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar do crescimento no volume exportado, a receita gerada foi impactada pela queda do preço médio por quilate, que passou de 145,4 para $107. Com um número significativo de mineradoras, onde só a do Luela e Catoca têm 96% das reservas de diamantes em solo angolano, um dos desafios do setor passa pelo garimpo ilegal. O garimpo de diamantes, como de qualquer outro recurso mineral, é contra a estabilidade social, é contra a estabilidade económica de um país, não é? E isto, a nível internacional, faz com que nós nos tenhamos que debater contra este fenómeno a nível nacional, e os senhores têm estado a acompanhar, as nossas forças de defesa e segurança têm estado a fazê-lo. E é claro que nós temos que ter uma indústria limpa, e uma indústria limpa significa que nós temos que ter empresas fortes, como as que nós temos neste. Angola ultrapassa o Botsuana e pode se tornar o maior produtor africano de diamantes. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional deverá visitar Angola em novembro, a convite do Presidente da República, João Lourenço. A informação foi avançada em Washington pelo secretário de Estado das Finanças e Tesouro. Em Angola, a diretora-geral do FMI veio participar em Luanda num evento em parceria com a União Europeia, reforçando assim a cooperação entre Angola e a instituição financeira internacional. O secretário de Estado das Finanças e Tesouro integra a delegação angolana, chefiada pelo ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, que participa desde segunda-feira nas reuniões anuais do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. A Associação dos Salineiros de Angola defende que o governo deve reforçar o investimento em laboratórios que permitam o aumento da capacidade de resposta e a melhoria dos níveis de qualidade do sal produzido no país. Benguela foi, nesta quinta-feira, palco do Fórum Provincial sobre a importância da cadeia de valor do sal. Jornalistas do setor econômico e produtores de sal estiveram reunidos nesta quinta-feira em Benguela, no Museu Nacional de Arqueologia, para discussão sobre o atual contexto da importância da cadeia de valor do sal, numa altura em que a Associação dos Salineiros prevê desafios para o governo angolano com vista ao melhoramento na qualidade do produto alimentar e industrial, tendo em conta o crescimento da indústria química. Nós vamos ter que investir muito, e não, quando digo nós, não é a ProSal, mas sim o Estado, em termos de laboratórios, porque um dos pilares para nós termos estabilidade no cliente, que é a indústria, é, na verdade, a fiabilidade da qualidade do sal. O segundo ponto é uma legislação clara. Já o Ministério está a trabalhar na legislação. Nós precisamos, na verdade, de uma legislação clara que vai nos permitir facilmente o cliente perceber quem é que vai poder produzir para a indústria, quem é que vai poder produzir de forma artesanal. Totas Garrido afirma que, nesta altura, são vários os entraves que colocam em causa o desenvolvimento na produção do sal, como é o caso da transportação e do embalamento. Há dois fatores aqui muito importantes ao longo da cadeia que seguem e crescem em paralelo com o sal, que é o caso dos transportes, e é um dos factos que nós temos estado aqui a debater, como é que nós podemos reduzir os custos de transportação, que ainda são altos para o nosso produto, e outro é a questão do embalamento, porque é sabido por todos que o alavancar da indústria do embalamento em relação aos big bags foi devido à demanda que o sal teve para este tipo de embalagem. A Associação dos Jornalistas Econômicos justificou a realização do evento, que visa elucidar a importância da cadeia de valor do sal aos profissionais de comunicação social para o setor econômico. Esse fórum que nós estamos aqui a promover visa essencialmente isso, a transmissão de conhecimentos da cadeia de produção do sal. Portanto, trouxemos aqui especialistas, conhecedores da matéria, para então repassar à sociedade e à classe jornalística em particular os meandros da cadeia de produção do sal. A AGECO tem estado a esmerar-se neste quesito para
para fazer com que haja mais conhecimentos a nível dos profissionais da classe. Ou seja, nós estamos sempre preocupados com a elevação do nível de conhecimento de todos os jornalistas. Jornalistas do setor econômico de Angola e a ProSal, em parceria com o Clube de Imprensa de Benguela, juntaram-se para a reflexão em torno da importância da cadeia de valor do sal no Museu Nacional de Arqueologia. E no discurso sobre o Estado da Nação, proferido nesta quarta-feira pelo chefe de Estado durante a sessão solene da abertura do ano legislativo 2025-2026, o Presidente da República afirmou que o setor da agricultura é dos que mais sofreu com a guerra interna, que durou 27 anos, e destacou os projetos definidos nos setores da agricultura e pecuária, alinhados para garantir a autossuficiência alimentar e a substituição das importações. O atual contexto global, marcado por ameaças e incertezas crescentes sobre o futuro imediato do planeta, exige medidas urgentes para o alcance da independência em todos os domínios, admitiu o Presidente da República quando se debruçava sobre o setor do agronegócio. De acordo com o titular do Poder Executivo, João Lourenço, a agricultura é dos setores do país que mais sofreu com um longo período de 27 anos de conflito armado. No entanto, o alcance da paz permitiu a paulatina recuperação do setor agrícola através da implementação de inúmeros projetos, quer no domínio do apoio à agricultura familiar, como no domínio da promoção de projetos agrícolas de média e grande dimensão. Projeto de desenvolvimento da agricultura familiar e acesso ao mercado, MOSAP 1 e MOSAP 2, com ênfase particular para as províncias do Bié, Huambo e Malange. O projeto de desenvolvimento da agricultura familiar de Bom Jesus e Calenga, implementados nas províncias do Icolo e Bengo e Huambo. O programa de preparação das campanhas agrícolas e o programa de extensão e desenvolvimento rural, implementados nos últimos 35 anos para garantir os fatores de produção, nomeadamente de fertilizantes, enxadas, catanas, charruas de tração animal, sementes, animais de raças melhoradas, colmeias melhoradas, bem como a assistência técnica aos pequenos produtores agropecuários e florestais, por via de 9.000 escolas de campo instaladas, são alguns dos projetos de referência que têm sido executados para alavancar a produção agrícola familiar. João Lourenço sabe que a diversificação da economia é uma necessidade incontornável, daí que defende a contínua aposta na agricultura como a base e na indústria como um fator decisivo, como dizia o saudoso presidente António Agostinho Neto. No domínio logístico, o Presidente da República fez saber que foram construídos um total de 8 entrepostos para a conservação da produção. João Lourenço falou também do projeto de aumento da produção da mandioca e do café. Neste quadro, foram construídos 8 entrepostos frigoríficos para a conservação de produtos agrícolas nas localidades do Dombe Grande, Cachito, Mucoso, Namibe, Gangelas e outros 3 em Luanda. Foram ainda construídos 2 matadores industriais em Camabatela e no Portambuim e 2 matadores modulares em Luanda e Malange, representando uma capacidade diária de abate de animais de mais de 400 cabeças de gado bovino, suíno e caprino. Estamos a concluir as obras de construção do Centro Regional de Liderança da Mandioca. Estamos a construir o Centro de Produção de Mudas de Café, Caju, Cacau e Palmeira de Dendém da Latando, com uma capacidade de 10 milhões de plantas. Ainda no domínio do café, está a ser reabilitada a Estação Experimental do Café da Gabela. No Kwanza Norte, estamos a reabilitar o perímetro irrigado de Cacala e Coreia 1 para aumentar a área irrigada para pequenos produtores. O titular do Poder Executivo admite que o desenvolvimento da pecuária carece de investimento estruturado no domínio da produção de vacinas. O desenvolvimento da nossa pecuária carece de investimento estruturado no domínio da produção de vacinas. É o que estamos a fazer com a construção do Centro de Biodiversidade e Produção de Vacinas na província do Huambo,
o qual vai dar suporte ao programa de fomento da pecuária nacional. Os nossos produtores terão melhores condições de investir e de crescer quando este centro começar a funcionar. Quanto à produção de grãos, João Lourenço fala na existência de uma rede de armazenamento com capacidade de 50 mil toneladas. Foi construída uma rede de silos com capacidade de armazenamento de 50 mil toneladas de grãos, que poderão instrumentalizar a reserva estratégica de alimentos nas localidades de Catete, Ganda, Camacupa, Catabola, Caala, Matala e Caconda. Tivemos de investir na reabilitação de infraestruturas de investigação agrária, nomeadamente as estações zootécnicas do Sosso no Ix, do Santo Antônio no Ambo, da Ganda em Benguela e da Ampata na Huila, bem como na reabilitação e na construção de laboratórios regionais de veterinária, nomeadamente os laboratórios regionais de Cabinda, de Malange, do Ambo e da Ampata. Na sua comunicação, o presidente da República, João Lourenço, sinalizou que, embora de forma tímida, o país já exporta café, cacau, banana, citrinos, pitaia, abacate, feijão e diversas hortícolas, num claro sinal de que, com mais trabalho, manutenção das políticas de estímulo e apoio permanentes aos produtores, o processo poderá registrar crescimento. Também nesta quarta-feira, o Presidente da República defendeu o aumento do efetivo policial para dar resposta à demanda da segurança pública no país. João Lourenço anunciou a construção de mais estabelecimentos prisionais e recomendou maior rigor na formação dos automobilistas, com vista à diminuição dos números da sinistralidade rodoviária. Para o Presidente da República, a segurança das pessoas e dos seus bens é essencial para uma convivência social saudável, sendo a garantia de tal objetivo uma obrigatoriedade do Estado. João Lourenço referiu que o desafio da segurança pública não é exclusivo de Angola, uma vez que o problema assume cada vez mais uma dimensão global através de fenômenos como o crime organizado transnacional, o terrorismo, a pirataria, tráfico de seres humanos, de drogas e de armas. Todavia, o Presidente da República admite que o contrabando de combustíveis continua a ser um problema nacional. Por outro lado, João Lourenço reconhece que as unidades prisionais carecem de melhores condições para acomodar a população penal que ultrapassa os 27 mil reclusos. Para que Angola seja declarada nos próximos anos como um país livre de minas. A segurança das pessoas e dos seus bens é essencial à nossa convivência social, sendo missão inalienável do Estado assegurá-la. Os desafios da segurança pública nos dias de hoje não são um exclusivo nacional, assumindo cada vez mais uma dimensão global, através de fenômenos como o crime organizado transnacional, o terrorismo, a pirataria, o tráfico de seres humanos, de drogas e de armas. Os dados do último ano evidenciam uma situação de segurança pública estável, tendo havido contenção dos níveis da criminalidade, incluindo a criminalidade violenta, que conheceu uma diminuição significativa. Continua preocupante e, por isso, a merecer a nossa total atenção o contrabando de combustíveis. Estamos também a trabalhar para que, com a celeridade que se impõe e nos termos da lei, não só o produto do crime, mas também os meios rolantes utilizados, apreendidos, sejam revertidos a favor do Estado, situação que terá, com certeza, um maior efeito dissuasor dessas práticas. O sistema penitenciário nacional controla uma população penal de cerca de 27.300 reclusos, havendo uma superlotação de cerca de 18% em relação à capacidade instalada. Apesar de estarem em conflito com a lei, os reclusos merecem ser tratados com dignidade, o que envolve o trabalho necessário para a sua reintegração positiva na sociedade após serem postos em liberdade. É com este objetivo que estamos a construir 5 estabelecimentos penitenciários no Kwanza Sul, no Chico, Cabinda, Huila e Cunene.
No último ano foram detidos mais de 98 mil cidadãos, entre nacionais e estrangeiros, em todo o território nacional. As ações de enfrentamento policial permitiram a detenção de 98.304 cidadãos, entre nacionais e estrangeiros, por envolvimento no cometimento de diversas infrações ao longo da fronteira, com destaque para a imigração ilegal, o seu auxílio e o contrabando de combustíveis. Estamos a melhorar as condições dos efetivos da Polícia de Guarda Fronteira, com meios e equipamentos modernos, adequados ao desempenho da sua missão, bem como a trabalhar para melhorar os postos de guarda fronteira da Polícia Nacional, como são os casos da construção dos postos em Xissanda e Itanda, na Lunda Norte. Os números da sinistralidade rodoviária são assustadores, daí que João Lourenço recomenda a imposição de maior rigor na obtenção da carta de condução. Foram registrados 13.251 acidentes de viação, de que resultaram 3.184 mortes. O Estado deve estabelecer padrões de qualidade e rigor do ensino às escolas de condução e velar com maior nível de exigência pelo estado técnico dos veículos em circulação, a lotação dos veículos com passageiros e carga, o nível de escolaridade dos motoristas e outros fatores e requisitos que podem, de alguma forma, contribuir negativamente para a segurança rodoviária. E para responder à demanda, o Presidente da República, que é também comandante em chefe dos órgãos de defesa e segurança, referiu que a Polícia Nacional precisa de mais efetivos. Precisamos de mais efetivos da Polícia Nacional para que possamos ter maior capacidade de prevenção e de reação, enquanto continuamos a trabalhar para uma maior valorização dos recursos humanos nas diferentes componentes, policial e nos demais órgãos e serviços da corporação. Temos de continuar a investir nas infraestruturas de todos os níveis, para melhorar as condições de trabalho e a capacidade operacional. Precisamos também de reforçar as ações de formação e de capacitação técnica a todos os níveis. O Presidente da República, João Lourenço, garantiu que a integridade territorial está salvaguardada, fez saber que a estabilidade é uma realidade e o normal funcionamento das instituições democráticas está assegurado. A Companhia de Bandeira Nacional TAG Linhas Aéreas de Angola vai receber um total de 15 novas aeronaves para viagens de longo curso até 2027. Esta quarta-feira, o Presidente da República, João Lourenço, sublinhou que a TAG está num processo de modernização da frota, com a incorporação de 5 aeronaves da nova geração, 2 Boeing 787 Dreamliner e 3 Airbus A220-300. Especificou que a aposta na aviação civil tem sido constante para a permanente atualização do referido subsetor. Atualmente operam 20 aeronaves e serviços regulares em 12 destinos domésticos, 9 destinos regionais e apenas 4 destinos intercontinentais, com um plano de expansão projetado para 2026 que contempla China, Reino Unido, Accra, Abidjan, Harare, Lusaka e Durban. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, recebeu na manhã desta quinta-feira, em audiência, a Presidente da Organização Pan-Africana da Mulher, que se encontra no país. A realização da reunião do Conselho Pan-Africano, a decorrer de 6 a 7 de dezembro, em Luanda, esteve no centro do diálogo. A Organização Pan-Africana da Mulher tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com a União Africana, influenciando a implementação do Estatuto da Mulher no continente e do Protocolo de Maputo, que trata do empoderamento feminino. Entretanto, a presidente da Organização de Nacionalidade Namibiana, Eunice Liping, encontra-se em solo angolano desde esta quarta-feira e na manhã de hoje foi recebida pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. Liping, que se fez acompanhar da sua vice-presidente e das secretárias regionais, destacou durante o encontro a realização da reunião do Conselho Pan-Africano da Mulher a decorrer de 5 a 7 de dezembro em Luanda, tendo formulado
A próxima reunião do nosso Conselho, que será realizada, portanto, aqui em Luanda. Viemos também para entregar uma missiva à Sua Excelência Presidente da República, portanto, para convidar para a abertura, portanto, deste evento. E enquanto também Presidente da União Africana. Por outro lado, Liping aproveitou o momento para felicitar Angola pelos 50 anos de independência. Felicitar e, portanto, do fundo do nosso coração, né, aquilo que é a celebração da vida do Presidente Dr. António Agostinho Neto e, portanto, concomitantemente para aquilo que é a celebração dos 50 anos de independência da República de Angola. Para nós, Agostinho Neto, que é considerado como um libertador do continente africano, portanto, nós, Organização das Mulheres Pan-Africana, queremos, portanto, queremos honrar e estender esse nosso tributo, portanto, para todos esses achados, portanto, que atingirão o seu ponto máximo nesse período de celebração. Tendo como principal missão o empoderamento feminino, a presidente da Organização Pan-Africana da Mulher reconheceu que há progressos significativos na região austral. The empowerment of African women. A região austral da África está a fazer uma série de progressos no que se refere ao empoderamento da mulher. Citou alguns exemplos da Namíbia, onde na governação a Presidente da República é mulher, tem uma vice-presidente que é mulher, estamos a nos centrar na Namíbia, e está ela como mulher também, a Sua Excelência, que dirige praticamente a parte deste conclave, né, da Fundação ou da Organização Pan-Africana das Mulheres. Citou também alguns exemplos de Angola, onde temos uma vice-presidente da República, mas também temos uma vice-presidente, portanto, do partido maioritário MPLA. Há uma série de questões que podem ser consideradas como de progresso, de relevo, mas há outras questões que são desafiantes e vão continuar a merecer uma atenção especial por parte da organização e buscar soluções para, portanto, resolver os problemas identificados. De acordo com a secretária regional da África Austral, Luzia Inglês, a progressão das mulheres continua a ser uma luta constante. Tem sido uma luta que realmente tem sido feita no sentido de lutar-se para o progresso das mulheres africanas individualmente por cada país na sua terra. A Organização Pan-Africana da Mulher integra mais de 50 países africanos. Girassol, jornal com o melhor da informação. Quinta-feira, voltamos depois do curto intervalo. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. O embaixador Osvaldo dos Santos Varela defendeu em Kampala o empoderamento dos jovens e mulheres e a garantia da sua participação efetiva na tomada de decisões a todos os níveis. O responsável falava em representação do Ministro das Relações Exteriores, Tete António, na 19ª reunião ministerial do Movimento dos Países Não Alinhados, que decorreu no Uganda. Diante de uma plateia composta por mais de 100 delegações dos Estados-membros, além de países e organizações internacionais com estatuto de observadores, o secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores reiterou o compromisso de Angola com os princípios do movimento de não alinhamento e com a Carta das Nações Unidas. Osvaldo dos Santos Varela manifestou igualmente apoio aos direitos intransmissíveis do povo sarauí, à autodeterminação e à independência, encorajando as partes envolvidas a encontrarem uma solução política mutuamente aceitável. Angola continua comprometida com os princípios do não alinhamento e com a Carta das Nações Unidas. Apoiamos os direitos incapazes das pessoas de lado à determinação e independência do Sul e encorajamos todas as partes de consentimento a encontrar uma solução política mutuamente aceitável. Em relação ao Médio Oriente, João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de Angola, saúda o acordo da semana passada de cessar fogo em Gaza, a libertação de reféns de Israel e detidos palestinianos, com base no plano de paz dos Estados Unidos. The release of Israeli hostages and Palestinian detainees based on the US peace plan.
O secretário de Estado da Administração, Finanças e Património afirmou que a promoção da prosperidade global compartilhada tornar-se-á uma realidade quando a paz, a segurança e os direitos humanos forem colocados no centro das ações coletivas. A unidade e a solidariedade devem permanecer a base para construir uma cooperação mais forte e eficaz, para falar sobre todos os desafios que enfrentamos hoje. Promover a prosperidade global só é possível quando a paz e a segurança, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável são colocados no centro das nossas ações coletivas. Na ocasião, o secretário de Estado do Mirex defendeu ser fundamental equipar os jovens e mulheres com as ferramentas e habilidades necessárias, de modo a prepará-los para um mundo cada vez mais digital. Gostaríamos de propor o estabelecimento de um programa de intercâmbio educacional e inovação nesse conhecimento, experiência e compartilhamento de informações sobre tecnologias digitais, incluindo o treinamento em inteligência artificial, para promover a criação de empregos para jovens e mulheres. A 19ª reunião ministerial do Movimento dos Países Não Alinhados decorreu sob o lema Aprofundamento à Cooperação para uma Riqueza Global Compartilhada. Integraram a delegação angolana, chefiada pelo secretário de Estado da Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores, Osvaldo dos Santos Varela, os embaixadores Francisco José da Cruz, Mário Azevedo Constantino, Arcanjo do Nascimento, consultor do Ministro das Relações Exteriores. Confrontos na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão resultaram nesta quarta-feira em 40 mortos e cerca de 170 feridos. Aconteceu exatamente antes da entrada em vigor de uma trégua temporária. Os dados foram apresentados hoje pelas autoridades afegãs depois da entrada em vigor do cessar-fogo de 48 horas. Segundo as autoridades de saúde da província de Spin Boldak, todas as 40 vítimas mortais e os 170 feridos eram civis que foram atingidos durante o confronto. Depois de alguns dias de fogo cruzado e vários ataques, os dois países acordaram um cessar-fogo de 48 horas, que deve terminar já nesta sexta-feira. Os confrontos aconteceram entre a província de Spin Boldak, no Afeganistão, e Baluchistão, no Paquistão, uma passagem fronteiriça importante para o comércio entre as partes, que, no entanto, é uma zona de constante tensão. As duas partes acusam-se pelo agravamento da violência na região. Apesar do cessar-fogo, os postos fronteiriços continuam fechados, o que atrapalha o tráfego de mercadorias. O cessar-fogo mereceu o reconhecimento das autoridades iranianas, que apelaram à cooperação regional contra o terrorismo, reiterando que o seu país está pronto para ajudar em qualquer esforço para manter a calma e reduzir as tensões entre os dois países. A ONU apelou a um fim imediato dos confrontos e à proteção da população civil, avançando números preliminares, pelo menos entre 17 e 18 mortos e mais de 340 feridos do lado afegão, e alertou para o risco de desestabilização regional. E cerca de 14 milhões de pessoas no mundo enfrentam o risco de fome severa devido aos cortes feitos nas ajudas. O alerta foi emitido pelo Programa Alimentar Mundial. O dado consta do relatório do Programa Alimentar Mundial intitulado Uma Tábua de Salvação em Risco, que dá conta de que as 14 milhões de pessoas em risco de fome severa estão em países como a República Democrática do Congo, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Afeganistão e Haiti. O PAM refere, entretanto, que o impacto não será exclusivo a estes países. O relatório estima que os cortes na assistência alimentar poderiam empurrar 13,7 milhões de pessoas para níveis de fome de crise para emergência, a um passo da fome em uma escala internacional de fome de 5 níveis. O alerta surge depois de o maior doador do PAM, os Estados Unidos, terem cortado a sua ajuda externa e outras nações terem anunciado a redução na assistência humanitária. A direção executiva do PAM sublinha que a lacuna entre o que o PAM precisa fazer e o que se pode dar ao luxo de fazer nunca foi tão grande. Por isso, corre-se o risco de perder décadas de progresso na luta contra a fome. O Programa Alimentar Mundial espera receber 40% menos financiamento para 2025, resultando num orçamento projetado de 6,4 bilhões, abaixo dos 10 bilhões de dólares em 2024.
As autoridades de saúde na cidade de Bulap, na República Democrática do Congo, afirmaram que estava a haver progresso nos esforços para controlar o surto de ébola. Os esforços para controlar o vírus já levam pelo menos um mês, depois das autoridades terem declarado o surto, o primeiro na região em 18 anos, a 4 de setembro, na província de Kassai. Segundo os profissionais de saúde, os resultados positivos devem-se à mobilização a nível nacional, aos vários parceiros e à ajuda que chega à área. A organização Médicos Sem Fronteiras, por sua vez, afirmou que apenas um paciente confirmado permanecia em tratamento em Bulap. É sobre esporte que falamos a seguir. 17 equipas estão confirmadas para a edição 48 do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, que arranca no próximo dia 7 de novembro. O próximo Nacional da Bola ao Cesto vai passar por 2 províncias. Assim como no ano passado, Luanda terá novamente o maior número de equipas, com 15, ao passo que Benguela virá mais uma vez com a Casa do Pessoal do Porto de Lobito e o Clube Amigos do Basquetebol de Benguela, CAB. O sorteio para o emparceiramento das equipas aconteceu nesta quarta-feira em Luanda, em que ficou claro que o próximo Unitel Basket será disputado em 3 etapas, sendo fase regular, fase de grupos e os play-offs. A fase regular será disputada no modelo de todos contra todos a uma volta. Em seguida, vem a fase de grupos, em que estarão as primeiras 6 da fase inicial no grupo A e do 7º ao 16º estarão no grupo B. Depois vem a etapa dos play-offs, que começa com os quartos de final e vai até a final. O diretor de competições da Federação Angolana de Basquetebol, Antônio... 5.000 pessoas para fazer as finais. Quer dizer que nós vamos ter... as nossas finais vão ser disputadas, no nosso caso, ou na Cidadela ou no como chama? Lá no Arena. As finais. O presidente da Federação Angolana de Basquetebol, o senhor Muniz Silva, frisou que estão nesta fase a evitar esforço para garantir alguma premiação aos primeiros colocados da prova nacional sénior. Por isso é que eu disse que agora vamos reunir com os clubes, os árbitros, vamos apresentar o orçamento a todos e, em função dos valores, vamos definir um valor para o campeão. Não só o campeão, nós queremos um valor para apoio às equipas primeiro e, segundo, vamos ver se é possível arranjar valor para o campeão, vice-campeão e o terceiro classificado. Vamos ver. Na primeira jornada teremos como duelo de cartaz Petro de Luanda, Sporting de Luanda. A ronda inicial vai ainda observar os seguintes duelos: Casa do Pessoal do Porto de Lobito, Sporting B, 1º de agosto, Akira Academy, 1º de agosto B, Interclube, CAB de Benguela, Futebol Clube Vila Clotilde, JC Basquetebol, Ferroviário de Angola, Petro B, CFDK e descansa por imperativo de calendário o Atlético Super Aviação, ASA. O Vila Clotilde venceu o 1º de agosto por 85-81 em jogo de acerto da segunda jornada do Campeonato Provincial de Basquetebol de Luanda. Partida muito bem disputada no campo do Vila, bairro Maculusso. O equilíbrio foi nota dominante no quarto inicial, apesar da formação do Dagosto vencer por 1 ponto de diferença, 25-24. O Vila entrou melhor no segundo quarto e totalmente diferente, com seu técnico a apostar na defesa à zona 2-3, dando resultado significativo ao seu conjunto. A formação do bairro Maculusso foi ao intervalo em vantagem por 2 pontos de diferença, 46-44. No reatar da partida, Lazaré Adingonó reorganizou o seu conjunto. O 1º de agosto voltou com outra dinâmica e venceu o quarto por 63-55, 8 pontos de diferença. O último período voltou a ser disputado até aos últimos segundos. Entretanto, a jogar em casa, o Vila não deixou escapar o triunfo e venceu por 85-81, 4 pontos de diferença. O treinador adjunto dos rapazes do Maculusso, Sérgio Fernando, disse que a sua rapaziada cumpriu com o objetivo traçado. Foi um bom jogo, foi um espetáculo de basquetebol. Dizer que os miúdos já no jogo, o 1º de agosto, tiveram destemido. Conseguiram mostrar um bom basquetebol, conseguiram seguir aquilo que são as orientações que nós, treinador, passamos a eles
E de resto é seguir para frente, continuarmos a trabalhar e pensar para a terceira e a quarta jornada que a vizinha sair. Por seu turno, Walter Costa, técnico adjunto do 1º de agosto, salientou a falta de eficácia do seu conjunto como fator que ditou a derrota. Faltou mais eficácia na ponta final. É claro que nós falhamos aí algumas bolas importantes, mas valeu pelo esforço da equipa, valeu por aquilo que nós fizemos e temos que parabenizar a equipa do Vila, que acabou ganhando o jogo. É o segundo jogo do campeonato, vamos continuar a trabalhar e esperar que façamos melhores resultados futuramente. O jogo Vila de Agosto foi de acerto de calendário da segunda jornada do Provincial de Luanda de basquetebol masculino. Regresso da informação. A vice-presidente do MPLA recebeu em audiência nesta quinta-feira a presidente da Organização Pan-Africana de Mulheres. O encontro teve como objetivo o anúncio da reunião do Conselho da Organização e o convite ao Presidente da República de Angola para proceder ao discurso da abertura deste evento que terá lugar nos dias 6 a 7 de dezembro. No centro do encontro, entre a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, e a presidente da Organização Pan-Africana da Mulher, Eunice Lepinge, esteve o anúncio da reunião do Conselho. I came here for the specific meeting. O que nos trouxe aqui para reunir com a vice-presidente do MPLA, em primeiro lugar, foi abordar a reunião que terá lugar dia 6 e 7 de dezembro, a reunião do Conselho da nossa organização, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também viemos apresentar uma carta que gostaríamos que fosse remetida ao presidente João Lourenço. Está também a celebrar ou a preparar-se para celebrar os 50 anos de independência e também a retratar a vida e obra do primeiro presidente da República de Angola, Agostinho Neto. Agostinho Neto. Questionada sobre a relação política entre Angola e a SWAPO, a representante da Organização Pan-Africana da Mulher afirmou que estão mais sólidas. The relationship between SWAPO and the MPLA. A relação entre a SWAPO e o MPLA é mais forte do que nunca. A Namíbia adquiriu a sua independência através do MPLA, portanto nós partilhamos suor e sangue no campo de batalha através da FAPLA e as forças de libertação da Namíbia. Portanto, a nossa relação não é simplesmente de boca para fora, é uma relação forte e que se vai fortalecendo cada vez mais ao longo do tempo. It's the relationship born by blood. Eunice Lepinge destacou a necessidade do empoderamento feminino. And also issues of the girl child. But progress has been made in some countries. Se derem poder às mulheres, nós vamos saber liderar. Deem-nos a oportunidade e nós vamos fazer o nosso papel. Tem-se realizado a nível do continente também campanhas de empoderamento feminino que já se provaram um sucesso. As mulheres só precisam de oportunidade. Nós somos líderes natas. Nós damos a luz a todos os homens, a toda a vida que há no continente e é uma qualidade nata nossa. Há dificuldades, mas também tem havido progressos, isso é uma realidade. Programs are ongoing, but we have made progress. Está assim cumprida a missão e mais uma edição do Girassol Jornal, quinta-feira, 16 de outubro. O próximo encontro acontece amanhã à mesma hora, 19h45. A seguir, não perca a especial entrevista. Está montado o painel, Alberto Capitão e a convidada de hoje, prontos para ir ao ar dentro de poucos minutos. É mais um momento a não perder aqui na TV Girassol. Continuação de uma boa noite de quinta-feira. Até amanhã.